Pega uma Bíblia de estudo, a que você tiver, ou até mesmo abre na internet, não tem problema. Separa o caderno, pega uma caneta e um lápis, que agora eu vou te dar algumas dicas de como estudar a palavra de Deus. Bem fácil, que você vai conseguir fazer. Pessoal, e aí, firme e forte? Já se inscreve aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Eu vou estar liberando uma série de vídeos de estudos bíblicos, não é devocional, são estudos mesmo, pra gente poder se aprofundar aí na palavra do Senhor. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificações, assim toda vez que eu mandar um vídeo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E outra coisa também, gente, me segue nas minhas redes sociais, por lá a gente consegue ficar mais pertinho, eu consigo responder vocês mais rápido, né? Eu também compartilho algumas coisinhas diferentes, então eu te espero por lá também. Bom, sempre tem pessoas, tanto na internet quanto na nossa vida, até mesmo nossos pastores, que sempre falam que a gente precisa estudar a palavra, que a gente tem que ler, tem que entender, que a gente tem que examinar as escrituras. Mas aí é só falar e ninguém explica como que faz isso, gente. E quando explica, explica de um jeito complicado. Então hoje eu vim aqui para explicar para vocês algumas formas de estudo bíblico. Eu vou estar liberando alguns vídeos, vai ter uma playlist aqui no canal, porque eu vou estar explicando de forma bem detalhada, de forma bem simples, que é para você também dar conta de estudar. E hoje vamos ao início de tudo, gente. O que é a Bíblia? A gente pode confiar nela? Quem escreveu, quem não escreveu? Então vamos de uma forma assim bem simples, bem rápida e chega de falar, bora estudar. Os Salmos, Jó, Samuel, Crônicas, são vários livros que juntos formam a Bíblia que nós conhecemos. E eu já lanço uma pergunta aí pra você. Responda bem rápido. Quem escreveu a Bíblia, Deus ou o homem? Pensa aí um pouquinho. Bom, a Bíblia foi escrita pelo homem, foi escrita pelas mãos humanas, mas ela foi totalmente inspirada por Deus. Quando nós pegamos a Bíblia ali por inteiro, quando a gente pega todos os livros da Bíblia e compara eles entre si, não tem um livro que contradiz o outro. Não tem um livro que ensina A e o outro ensinando B, uma coisa completamente diferente. Não. E a Bíblia foi escrita em vários períodos diferentes de tempo. Nós temos aí o Novo Testamento, depois temos o Antigo Testamento, nós temos essas duas partes e elas em nenhum momento elas se contradizem. A mente humana não conseguiria fazer tal feito. Nós podemos sim confiar na palavra do Senhor. Deus não é um Deus que mente, não é um Deus que erra, não é um Deus que escreve e depois arrepende, não. O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas e todos os profetas que Deus usou para escrever a sua palavra foi realmente, gente, usado por Deus, foi totalmente inspirado por Deus. Então pode ler a Bíblia sem medo nenhum. Nós temos dois tipos de Bíblia, falando de uma forma assim bem ampla, né? Nós temos um tipo de Bíblia que é usado pelos protestantes, ou seja, os evangélicos, né? E nós temos uma outra Bíblia que é usada pelos católicos. Você sabe por quê? Bom, a Bíblia protestante, que é a Bíblia que nós evangélicos utilizamos, ela tem 66 livros, né? Juntando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E a Bíblia católica, ela tem 73 livros. Ela tem 7 livros a mais. Os livros que tem a mais foram escritos no período interbíblico. É quando acaba o Antigo Testamento, fica aquele espaço de tempo para começar o Novo Testamento. Esse espaço de 400 anos, a gente costuma falar que é o período de silêncio de Deus. Foi quando o próprio Deus não levantou nenhum profeta para falar em nome dele. Deus continuou agindo, continuou dando livramento, continuou escutando as orações. A diferença é que foi um período que Deus, se calou. E foi aí que surgiu esses livros que tem a mais na Bíblia da Igreja Católica. A Igreja Evangélica não aceita esses livros, né? Eles não entraram no cânon, não entraram numa regra, não estão em conformidade com os outros livros da Bíblia, justamente porque os seus próprios autores afirmam que eles não foram inspirados por Deus. Então esses livros, eu vou deixar aqui uma listinha de quais livros são que tem a mais. Mas quando a gente pega esses livros, eles são livros mais de histórias, vai contar alguns acontecimentos, alguns autores ali que viram alguma coisa acontecendo e relataram essas histórias. Então foi o homem que escreveu, não foi inspirado por Deus. Por isso que a Igreja Evangélica não aceita esses livros. Mas é bom você ler, né, a nível de curiosidade, né? Não faz mal ler um pouquinho. A Bíblia protestante, que é a Bíblia que os evangélicos usam em geral, ela foi dividida em duas partes. Nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento.
Nós temos o Antigo Testamento com 39 livros e nós temos o Novo Testamento com 27 livros. Gente, a gente é uma biblioteca num livro só, olha que coisa maravilhosa. Depois que nós dividimos a Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento, também é uma outra divisão ali no meio da Bíblia. É como se fosse o mundo inteiro dividido em países, dividido em cidades, dividido em bairros. A gente vai dividindo um pouquinho a Bíblia para conseguir entendê-la melhor. Aprofundando um pouquinho mais, a Bíblia é dividida em livros, né? Nós temos os livros de Mateus, Marcos, Crônicas. E nessas divisões dos livros, aprofundando mais um pouquinho, vamos entrar nas Escrituras. A Bíblia é dividida em capítulos. A última divisão da Bíblia são os versículos. Assim fica mais fácil de você citar qualquer escritura da Bíblia. É como se fosse o endereço de cada escritura. Eu tenho certeza que você está gostando desse vídeo, então já deixa o seu gostei aqui para você não esquecer depois. Vamos continuar estudando mais um pouquinho. Agora vamos dividir em duas partes. O Antigo Testamento vai ter uma série de livros que tiveram as suas divisões. É como se a gente tivesse uma biblioteca e dividisse os tipos de livros. Então, no Antigo Testamento, a primeira divisão que nós temos são os livros da lei. Também tem outros nomes. A gente também pode chamar de Pentateuco, Leis Mosaicas ou Lei de Moisés. Vai ser os primeiros 5 livros da Bíblia. A segunda classificação, a segunda divisão aí do Antigo Testamento são os livros históricos. Vou deixar aqui uma listinha que são 12 livros, gente. Eu não decorei tudo não, porque é difícil decorar. Mas são os livros históricos que vão contar as histórias em geral do povo de Israel, as histórias aí do povo de Deus. A terceira classificação são os livros poéticos, aqueles livros que são mais poesias, o livro de Jó, o livro de Salmos, Cantares. São livros aí de bastante sabedoria. Eles são divididos nessa categoria, os livros poéticos. E por último, para fechar o Antigo Testamento, nós temos as duas últimas divisões, que são os profetas menores e os profetas maiores. Eles têm esse nome não é porque um profeta foi mais importante do que o outro. Então, profetas menores são aqueles livrinhos menorzinhos, que tem menos capítulos. E profetas maiores são aqueles livros dos profetas mais extensos, são livros maiores. E essa é a divisão aí do Antigo Testamento. Se eu fosse você, eu anotava tudo, hein? Eu falei, preparem o caderninho, que é muita informação boa. Vamos agora para a divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento começa ali com a divisão dos evangelhos, sim, Mateus, Marcos, Lucas, João. Lembrando que dentro dos evangelhos nós temos uma classificação especial, digamos assim. Nós temos os livros de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos. Decore essa dica para você falar chique. Os evangelhos sinóticos são aqueles livros que são bem parecidos. Sabe quando você lê uma passagem lá em Mateus e quando você vai ler Lucas parece que é a mesma passagem? Pois é por isso que ele tem esses nomes. São evangelhos sinóticos, evangelhos parecidos. A próxima classificação é um livro histórico, é um só, gente, é o livro de Atos, vai contar aí a história, o surgimento das primeiras igrejas. Ai, que livro bonito, ó! E para fechar o Novo Testamento, nós temos as epístolas paulinas e as epístolas gerais. E para fechar o Novo Testamento, nós temos as epístolas paulinas e as epístolas gerais. As epístolas paulinas, vou deixar o nome delas aqui para vocês, são várias cartas escritas por Paulo, por isso que tem esse nome, Paulinas. São várias cartas escritas por ele para várias igrejas e também para algumas pessoas. E as epístolas gerais são aquelas que servem para todas as igrejas, não foi uma carta direcionada assim para um povo. São cartas universais, que servem para todo o povo de Deus. E por último, né, a gente não pode esquecer do último livro da Bíblia, que é o livro de Revelações, é o livro de Apocalipse. E assim nós encerramos as divisões da Bíblia. Essa foi a nossa primeira aula, eita glória! Se você gostou desse vídeo bem simples, bem objetivo, fácil de você compreender, deixa o seu gostei aqui, você que não deixou até agora, meu trem fofo, tô te ajudando, me ajuda a te ajudar. Deixa o seu gostei e já se inscreve aqui no canal. O vídeo de hoje foi só um comecinho, vamos começar a aprofundar ainda mais na Palavra de Deus. Então não perca nenhum vídeo, vai ter a playlist certinha aqui no canal e os nossos encontros você já sabe, é toda terça e toda sexta-feira, 9 horas da manhã. Um beijo pra vocês
e fui!